Versão completa de Thor e Elvis em Mega Momentos, parte 1. Thor e Elvis em Mega Momentos. Episódio de hoje, Megatério. Senhor Rex, preciso de ajuda. Vocês dois vão para o passado documentar animais que não existem atualmente. Sem essa coragem! Lembra da confusão do ano passado? E levou vários meses para devolver cada dinossauro à sua época e região. Calma, rapazes. Desta vez não vão documentar nenhum dinossauro. Bem longe disso. Vocês vão para a época da megafauna. Eu não sei não, coragem. Um lado meu diz não, grita, pra eu não me meter em mais nenhuma presepada. Mas meu outro lado diz, tô dentro. Bom, não posso discutir com a lógica do chefe. Já que ele vai, eu também vou, doutor Coragem. Então, rapazes, lá vamos nós! Quem diria, Thor e Elvis na exótica megafauna. Eu tô louco pra comer um mega hambúrguer com mega batatinhas fritas e pra beber um mega milkshake. Não se trata de um restaurante ou mega Zé Mané. A megafauna era um conjunto de animais pré-históricos que convivia com a espécie humana e desapareceram na Era do Gelo, ou seja, depois da extinção dos dinossauros. Ah, a época daqueles bichões que vimos nos filminhos da Era do Gelo? Então, diz aí, onde estamos e que mega bichões viviam aqui? Estamos em casa, na América do Sul. Nessa época, a América do Sul era um dos continentes mais extremos da Terra porque estava isolada do resto do mundo. E seus animais eram únicos e diferentes. Aqui viviam criaturas como o Cliptodonte, a Macrauchenia, o Smilodon, também conhecido como tigre dentes de sabre, e aquele Megatério! Vamos, laranja! Esse é o Megatherium, também conhecido como preguiça gigante. O seu nome significa besta gigante. Olha, chefe, o Megatherium está escrevendo algo na árvore. Besta tu? Besta tu, 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 besta tu. Fique sabendo, Elvis, que o Megatério foi a maior preguiça que já existiu, pesando até 4 toneladas e medindo 6 metros de comprimento. Não é à toa que o chamavam de preguiça gigante. Imagine então o tamanho das pulgas dele. Ô, Sr. Rex, estamos aqui para falar de preguiças e não naqueles vampiros de cachorro. E sim, o Megatério está entre os maiores mamíferos terrestres, perdendo apenas para o famoso mamute e o Paraceratério. Do que essa preguiça se alimentava, chefe? O Megatério era herbívoro, mas algumas vezes se alimentava de carniça, então é melhor tomar cuidado com o seu cérebro. Por conta da sua altura, se alimentava da ponta das árvores, utilizando as garras e a língua comprida. Aliás, a língua dele era tão comprida quanto a das girafas atuais. Poxa, chefinho, a minissérie mal começou e você me magoa. Tem mais algum fato interessante sobre o Megatério? Claro que tenho, ô cabeça de melancia. Tal como os tamanduás modernos, o Megatério andava apoiado do lado dos pés e das mãos.
A maioria das espécies andavam em grupos, mas algumas eram solitárias e viviam em cavernas. Ainda bem, chefe. Imagine se estivéssemos cercados por várias preguiças. Aí sim íamos estar lascados. Relaxa, Elvis. O megatério era um animal pacífico. Os métodos de defesa dele eram pelo grosso e garras para se defender dos esmilodontes. E o fato interessante, Elvis, de acordo com a criptozoologia, o lendário monstro Mapinguari era um megatério sobrevivente. Mapinguari, aquele monstro grandão, peludo, com grandes garras, com um olhão e com uma boca cheia de dentes que vai até o umbigo? Exato, como você sabe, ô cabeça de melancia? Ah, menos mal, porque ele está bem atrás de você, chefe. Ué, será que eu exagerei na brincadeira? Tori Elvis em Mega Momentos. Episódio de hoje, Cliptodonte. Então, chefe, qual mega bichão vamos documentar? Bom, Elvis, hoje vamos falar sobre um animal pré-histórico bem conhecido na América do Sul, o Cliptodonte. Então, chefe, por que não encontramos nenhum Cliptodonte? Estamos andando faz mais de 7 horas. Talvez porque a minha espécie caçava esses animais. Olha, chefe, achei um Cliptodonte. Talvez esteja na hibernação. Só se for a eterna hibernação. Isto aí é uma carcaça. Mas essa carapaça acaba de me dar uma ideia. Será que eu posso desfrutar da sua companhia? Ah, obrigado, colega. Nessa época, nós Cliptodontes temos que ficar juntos. Porque você é a parte da frente do disfarce, chefe. Porque eu sou o líder dessa expedição. Este aqui, o magnífico Cliptodonte, o seu nome significa dente esculpido. Era parente dos tatus atuais e tinha o mesmo tamanho de um Fusca. No nosso tempo, tem marcas de carros como Mustang, Jaguar e Cobra. Imagine a próxima marca, Cliptodonte. Bom, essa ideia não é das piores, mas vamos parar de falar de carro? Foco no roteiro! O Cliptodonte foi o maior tatu já existente. Cada Cliptodonte tinha um formato de casco diferente, assim como as listras das zebras e as linhas digitais. Nossa, que interessante! Onde o Clipo, esse bichinho aí vivia e do que se alimentava? O Cliptodonte era herbívoro e veja só que interessante, os restos deste mamífero foram encontrados aqui no Brasil, Argentina e Uruguai. E tem mais, sabe quem nomeou essa mega fera? Já sei! Fernão de Magalhães! Pelo amor de meu santo Agostinho, agora foi longe demais! Foi o grande paleontólogo Richard Owen, o mesmo que encontrou o Iguanodonte. Chefe, pra que serve essa cauda com espetos? Pra quem entende de animais pré-históricos como eu, é fácil. Sua cauda era revestida de anéis de placas ósseas. Pode ser usada como arma ou quando os machos brigam entre si. A cauda era capaz de quebrar a carapaça de outros indivíduos da mesma espécie.
Rapaz, que tatuzão! E ainda me pergunto pra que serve essa carapaça, se não servia pra se enrolar como os tatus de hoje. Não acredito no que eu tô dizendo, mas tem razão. Na presença de predadores, o Cliptodonte não era capaz de fugir rapidamente. Então ele abaixava a cabeça e ficava firme, transformando-se em uma fortaleza impenetrável. Quem seria valente de enfrentar este tatuzão? O famoso tigre dentes de sabre, pássaros do terror e a espécie humana, que usava as carapaças do Cliptodonte como abrigo nos dias frios. A predação humana, junto com as mudanças climáticas, ajudaram na extinção deste animal. Meu Santo Agostinho, o que será que deu no bicho? O que está acontecendo? Meu Deus! Meu Deus! Eles estão pensando que somos um Cliptodonte! Lascou. E agora, chefe? Pra dentro! Bom, chefe. Pelo visto, vamos ficar aqui até a temporada de caça acabar. Mega Zé Mané! Nessa época, a temporada de caça era o ano todo! E vai demorar um pouquinho a mais que eu imaginei. Tori Elvis em Mega Momentos. Episódio de hoje, Macrauquênia. Qual animal vamos encontrar aqui na megafauna sul-americana, chefe? Hoje, Elvis, vamos encontrar o mais peculiar dos animais, de acordo com um grande biólogo e naturalista, a Macrauquênia. Macrauquém? A Macrauquênia, seu mega Zé Mané, era parecido com um camelo sem corcova com tromba. Um camelo com tromba? Ainda bem que o Tiranossauro Rex, como eu, tinha uma boa visão. Assim dá pra ver onde estão as macrauquênias. Eu tô vendo. O que tá vendo, Elvis? Que você pisou numa bosta de animal. O quê? Ah, não! Que nojo! Bem no meu sapato novo! Agora é sério, chefe. As macrauquênias estão logo ali. Eis aqui um exemplar de Macrauquênia. O seu nome significa pescoço comprido. Esse animal vivia nas planícies da América do Sul. Do jeito que você disse que era parecido com um camelo, chefe, achei que ele vivia na Arábia. Claro que não, ô Simba, senão não estaríamos aqui. Apesar da semelhança, a Macrauquênia não era parente dos camelos e nem das lhamas, muito menos dos elefantes. Então ele é parente de quem? Graças a um estudo feito em 2017 por pesquisadores alemães e americanos, usando seu DNA, concluiu-se que os parentes próximos da Macrauquênia são, acredite, os cavalos, rinocerontes e você. Eu? Tiranossauro Rex? Não, Antas. Poxa, chefinho, assim você me magoa. Nem de perto a Macrauquênia seria o seu parente. Você é um dinossauro. A Macrauquênia, por outro lado, é um mamífero. E diferente de você, que tem 600 dentes, a Macrauquênia tinha 44 dentes. Do que as macrauquênias se alimentavam? Elas eram herbívoras. Suas trombas eram úteis para arrancar folhas das árvores e arbustos.
O que mais você sabe sobre esses bichos? A Macrauquenia foi encontrada na Patagônia, Argentina, Bolívia e Chile. Vivia em grupos como a maioria dos herbívoros, media 3 metros de comprimento e pesava até 1 tonelada. Tem outra curiosidade, Elvis. Seus pés eram semelhantes aos pés dos rinocerontes. Então os passos dele não eram semelhantes aos de dançarina. E só por curiosidade, quais eram os predadores naturais deste animal? A Macrauquenia tinha como predadores naturais o tigre dentes de sabre, pássaros do terror, lobos terríveis e onças. Mas o lado positivo é que para sobreviver fugiam em debandada ou com seus poderosos coices, graças às suas longas e poderosas pernas. Eu queria apertar a mão do cara que encontrou este animal. Acho que não vai rolar, pois ele só será encontrado pelo famoso naturalista, geólogo e biólogo Charles Darwin em 1834. Charles Darwin? Aquele cara que inventou essas coisas de seleção natural, evolução e que encontrou aquelas tartarugas em Galápagos? Exatamente, cabeça de melancia. Isso durante a viagem pelo mundo no navio da Vossa Majestade HMS Beagle. Foi graças a Macrauquenia que se iniciou os estudos sobre a seleção natural. Apesar de Darwin ter o encontrado e o definido como o animal mais estranho... Olha o que você fez, chefe! Magoou a bichinha! Não acredito que digo isso, mas tem razão. Deveria culpar o Darwin e não eu. Continuando, Elvis, a Macrauquenia foi nomeada por Richard Owen. Vou aproveitar que ela está triste e testar a teoria de que a música acalma as feras do campo. Eu já falei, Elvis, que não tive orçamento suficiente para fazer disso um musical. Como diz um grande poeta, paus, pedras e meu chefe furioso e muquirana podem quebrar minha guitarra elétrica, mas nunca a minha gaitinha. Tori Elvis em Mega Momentos. Episódio de hoje: Tigre Dentes de Sabre. A culpa é sua, Elvis! Culpa minha? Por quê? Eu sugeri documentar o Tigre Dentes de Sabre enquanto dormia, mas não! Tinha que ir lá e puxar os bigodes dele.
É que é falta de educação documentar alguém enquanto está dormindo, chefe. Eu tava vasculhando nos meus bolsos e encontrei isso! A erva de gato para grandes felinos! Outra daquelas pitibiribas malucas do Coragem. É só jogar na direção de algum grande felino e dará a ele mansidão instantânea. Elvis de Deus! Ele ficou manso como um gatinho recém-nascido. A invenção do Coragem funcionou! Chefe, aproveita que ele está manso e documenta ele. Era óbvio que eu ia fazer isso, ô cabeça de melancia. Ah, que tranquilidade. Agora sim teremos tempo para falar do famoso tigre dentes de sabre, também conhecido como Smilodonte, um animal ícone da pré-história. O mais impressionante deste animal são seus caninos superiores em forma de sabre que podiam chegar a 30 centímetros de comprimento, uma arma poderosa contra suas presas. Não era à toa que estávamos fugindo dele. Com dentes desse tamanho, acho que precisa de um batalhão de dentistas para atendê-lo. Já pensou tio Dado, tia Cris, tia Tatá e a doutora Karen atendendo um gatinho desses? E por falar em tamanho, do que o tigre dentes de sabre se alimentava? O tigre dentes de sabre caçava cavalos, macroquênias, antilocapras, bisões, preguiças gigantes e mamutes. Sua estratégia de caça era cravar os dentes no pescoço. Caçavam suas presas as surpreendendo, ficando escondidos e atacando-as. Isso é praticamente uma máquina de combate. Mas o seu Renato, o pezinho do MMA, faria dele um tapete, tenho certeza. Mas se eu vejo várias referências dele nos Estados Unidos do USA, o que explica um tigre dentes de sabre aqui no Brasil? Veio pegar um solzinho em Copacabana? É que ele vivia tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Isso aconteceu há 3 milhões de anos atrás. O Istmo do Panamá juntou as Américas. Os animais da América do Sul foram para o norte e os animais da América do Norte foram para o sul. Por isso, uma das espécies de Smilodonte foi encontrada em Lagoa Santa, Minas Gerais, em 1842. Nossa, então essa foi a primeira alfândega e controle de imigração da história. Com este nome, tigre dentes de sabre, obviamente é parente dos tigres atuais. Na verdade, Elvis, apesar do nome, o Smilodonte não era parente dos tigres e nem de nenhum dos felinos atuais. Mas o tigre dentes de sabre ainda é o mais terrível felino da pré-história. Olhando o tigre todo calminho, chefe, me faz pensar o quanto ele deve ser fofinho. Não se engane, Jabulani. Existem debates científicos que discutem se o tigre dentes de sabre era sociável ou não. Com 3 metros de comprimento e pesando mais de 300 quilos, foi considerado o maior felino da história. Ai, quem seria tão muquirana pra fazer uma ligação a cobrar nesta época? Elvis Rex é da parte de quem? Senhor Rex, sou eu, o Doutor Coragem. Como vão você e o Amo? Ah, vamos bem, Doutor Coragem. Agora estamos documentando um tigre dentes de sabre. Que grande oportunidade de documentar o maior felino da pré-história. Suponho que estejam documentando ele dormindo. Engraçado, o chefe teve a mesma ideia que você. Mas eu puxei os bigodes dele e o chefe jogou a erva para grandes felinos. Ah! Por quanto tempo o felino inalou a erva? Foi há mais ou menos uns 4 minutos. Ai! Eu esqueci de informar que esta erva
tem um defeito de fabricação no início da mansidão instantânea, mas depois de 4 minutos, os efeitos mudam para a vez extrema. Chefe, o Dodô Coragem disse que... Chefe! Gatinho, você viu o chefe? Sabe onde ele está? Que bom! E cadê ele? Elvis! O gatinho virou fera! Tori Elvis em Mega Momentos. Episódio de hoje, Paraceratherium. Chefe, o que aconteceu com aquelas lindas e verdes planícies? É que nós não estamos mais na América, e sim na Ásia, há milhares de anos atrás. Vamos falar sobre o maior mamífero terrestre que já existiu. Mas, chefe, o clima não está muito quente para mamutes? Ora, mas que coisa, seu Palerma! Eu não estou falando de mamutes, mas sim do Paraceratherium, também conhecido como Indricotherium ou rinoceronte girafa. Este esplêndido animal é o Paraceratherium. O seu nome significa próximo à besta sem chifre. Besta tu, 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 besta tu. Puxa, chefe, o episódio mal começou e você já foi esmagado? Não venha com gracinhas, Elvis. Como eu disse no começo do desenho, o Paraceratherium foi o maior mamífero terrestre que já existiu, tendo de 7 a 8 metros de altura e pesando 20 toneladas. As fêmeas chegavam a pesar 15 toneladas, o equivalente a 8 rinocerontes. E sim, antes que me pergunte, eram sim parentes dos atuais rinocerontes. Sem falar que as fêmeas tinham um papel muito importante para seus filhotes. Para protegê-los, elas mantinham os filhotes entre as pernas e quando usavam seus chutes poderosos para afastar seus predadores. Nossa, então por conta desse pescoço, o Paraceratherium era praticamente o rinoceronte em pele de girafa. Exatamente, ô cabeça de melancia! E tal como as girafas e os rinocerontes, o Paraceratherium era herbívoro e comia folhas do topo das árvores como as girafas. Como você pode ver, Elvis, eles viviam em rebanhos migrando para amplos territórios em busca de comida. Os Paraceratheriums não eram capazes de correr ou de se movimentar rapidamente, mas isso não os impedia de serem migratórios. Também com esse tamanho, quem duvida? E só por curiosidade, chefe, onde esses bichos tamanho GG viviam? De acordo com as pesquisas, os Paraceratheriums circulavam entre os desertos áridos e as florestas subtropicais da China, Mongólia, Índia, Paquistão, Turquia, Romênia e outros países da Ásia. A vida deste gigante deve ter sido uma moleza, só passeando por aí de um lado para o outro. Pra ser sincero, Elvis, praticamente nos primeiros anos de vida, ele tinha que sobreviver aos perigos e ataques de seus predadores, os hienodontes. Se ele sobrevivesse,
Basicamente, poderia seguir por esse mundão sem nenhuma ameaça. Também, né, chefe? Quem é que vai ser doido de se meter com uma besta que é um híbrido de girafa com rinoceronte? Besta é tu, 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 besta é tu. 2 vezes? Desse jeito vai demorar para me recuperar. Enfim, onde eu estava mesmo? Ah, sim, lembrei. O zoólogo Robert Alexander sugeriu que o superaquecimento poderia ter sido um problema sério para o paraceratério, devido ao seu tamanho gigantesco. Para auxiliar a termorregulação, esses animais se alimentavam e se movimentavam à noite, refrescavam-se durante o dia descansando na lama ou na água. Ah, assim como os elefantes, hipopótamos e rinocerontes vão fazer no futuro. Tá, mas me diz uma coisa. Se eles eram os gigantes da Ásia, como eles desapareceram? Ai, a razão da extinção do paraceratério é desconhecida. Agora eu encontrei o motivo da extinção deles. Meus parabéns, Sr. Elvis Rex. Tori Elvis em Mega Momentos. Episódio de hoje, Ambulocetus. Nem dá pra acreditar que aqui no Paquistão vivia uma das primeiras baleias do mundo, o Ambulocetus. A ideia é ficar aqui até um Ambulocetus aparecer. Ei, chefe, por que a gente não aproveita e faça um piquenique? Ainda bem que eu trouxe meu sanduíche de atum. Uou! Elvis, você é um Tiranossauro Rex. Seu estômago não foi feito para comer peixe. Como seu amigo e guardião legal, não vou permitir que coma esse sanduíche. Chefe, você é um gênio. Tá aí uma nova técnica de pescar baleia. Viu só, Elvis, o que aquela draga fez com a minha mão? Agora eu vou ter que passar o episódio inteiro com a minha mão toda enfaixada. Como viu, este é o Ambulocetus. O seu nome significa baleia ambulante. Ele foi uma das primeiras baleias da história. O exemplar da evolução de mamíferos terrestres para as baleias. Eu ia perguntar, chefe, do que ele se alimentava, mas depois do que eu vi alguns minutos atrás, é melhor não perguntar. O Ambulocetus se alimentava de peixes e mamíferos terrestres com o dobro do seu tamanho quando se aproximava da água. Ele caçava do mesmo modo que os crocodilos. Ficava em espreita nas águas rasas para raptar as presas. Já que você sabe tanto assim de animais pré-históricos, fala mais sobre o Ambulocetus, chefe. Então lá vamos nós. Como todos os mamíferos aquáticos, provavelmente o Ambulocetus nadava ondulando as costas na vertical, assim como as loncras, golfinhos e baleias. Seu maxilar era enorme, cheio de dentes semelhantes aos das baleias. Ô chefe, olhando assim pra ele, parece uma mistura de lontra com crocodilo.
À primeira vista pode parecer um híbrido, mas ainda é o antepassado das baleias. O habitat do Ambulocetus era tanto águas doces quanto em águas salgadas. Ele podia caminhar em terra firme, mas se adaptava melhor na água. Chefe, como um mamífero terrestre pode se tornar aquático como a baleia? Por causa de uma coisa que te abandonou há muito tempo, chamada evolução. Puxa, chefinho, assim você me magoa. O Ambulocetus tem outras curiosidades. Os seus dedos eram unidos por membranas. Adaptações do nariz permitiam que engolisse os alimentos embaixo d'água. Nossa, isso parece incrível. Incrível mesmo é essa estrutura auditiva. Estrutura auditiva? Mas as orelhas dele são tão pequenininhas. Mas só funciona quando está imerso na água. Quando seus ouvidos internos captavam vibrações subaquáticas, assim ajudavam a encontrar alimento. Chefe, para de falar de alimento, minha barriga já está roncando. Ainda bem que eu trouxe sardinha enlatada. Não abra isso! Nade, abestalhado! Antes que a gente vire pescado! Tori Alves em Mega Momentos. Episódio de hoje, Brontotherium. Elvis, no episódio de hoje, vamos começar por aqui, nas pradarias da América do Norte. Eu não acredito, chefe, que estamos aqui para comprar pão. Que pão o quê? Viemos aqui para encontrar um de meus mega bichões favoritos, o Brontotherium. Eis o meu animal favorito da megafauna, o Brontotherium. O seu nome significa besta trovão. Besta tu, 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 besta tu. Besta trovão? Por que deste nome? É que no passado, os índios Silks achavam que os Brontotheriums provocavam trovoadas quando corriam por cima das nuvens do céu. Foi por causa dessa lenda nativa que passaram a chamá-lo de cavalo trovão. Fique quieto, mula laranja. Tá bom, grande chefe lobo zangado. Ei, espera um minutinho só, Kemosabe. Vamos acabar com essa palhaçada e voltar ao roteiro? Obviamente, Elvis, o Brontotherium era parente dos rinocerontes e de outro animal que você não vai acreditar, os cavalos. Nossa, chefe, e com este tamanho todo, onde esse bichão vivia? O Brontotherium vivia em ambientes florestais subtropicais. Media 5 metros de comprimento e pesava 3,5 toneladas. Sabia, Elvis, que ele era do mesmo tamanho que um elefante africano da floresta? Nossa, isso parece uma muralha. E o interessante, Elvis, é que algumas vértebras dorsais acima dos ombros
tinham espinhas extra longas para suportar os enormes músculos do pescoço para carregar o crânio pesado. Chefe, já que você é o destemido líder desta expedição, fala mais sobre o Brontotherium. Estudos revelam que a forma dos dentes deste animal indicavam que eles preferiam alimentos macios, como caules e folhas. E sem falar que muitos brontotérios foram encontrados em depósitos e de cinzas vulcânicas, indicando que viviam em grupos. Devia ser um grupo muito assustador. Chefe, acho que esse animal sabe ler, pois ele tem a letra Y no nariz. Não é isso, Mega Zé Mané. Isso, na verdade, é um chifre bifurcado em forma de Y com pontas arredondadas. Ao contrário de seus parentes, os rinocerontes têm chifre feitos de queratina, enquanto os brontotérios eram feitos de ossos. Assim como os parasaurólofos da nossa última minissérie, dá para saber a diferença entre macho e a fêmea. Os machos têm chifres maiores que as fêmeas. E para que serviam os chifres? Ah, essa é fácil. Os chifres do Brontotherium eram úteis para se defender de predadores como o hienodonte, serviam de exibição para as fêmeas e para brigar com outros machos na época do acasalamento, como agora mesmo. O que os dois são? Animais pré-históricos? Por que não resolvem isso do jeito civilizado? Viu só, chefe? Tudo na base do bom argumento. É, só que esse bom argumento tem um cérebro podre de brinde. Ué, chefe, eu sugeri pra eles resolverem isso do jeito civilizado. É, só não precisava me fazer de bolinha de vôlei. Ai, eu comi muito no café. Assim vou botar pra fora minhas crepiocas. Tori Elvis em Mega Momentos. Episódio de hoje: Moa Gigante e Águia de Rast. Uau, chefe! Pela primeira vez na Nova Zelândia! Quem diria, hein? Mas quem a gente veio conhecer dessa vez? Viemos aqui para encontrar a ave mais alta que já existiu, a ícone Moa Gigante. Adiante, Elvis! Essas são as moas gigantes, também conhecidas como dinornis. Como eu disse no começo do desenho, essas são consideradas as aves mais altas que já existiram. Eram aves muito adaptáveis, mudando de ambiente de acordo com as estações do ano e eram extremamente territorialistas. Nossa, chefe! Elas são tão altas que nenhum jogador de basquete poderia com elas. É que as fêmeas mediam 3,6 metros de altura e pesavam entre 230 a 278 quilos. Isso sem falar que elas competiam para acasalar com os melhores machos. E o fato interessante é que as moas gigantes eram parentes das aves kiwis da Nova Zelândia. Ainda bem que o Kawan Raymond não existia nessa época. Olha só esses pés, chefe. Que chulapa. Ora, Mega Zé Mané. É graças a esses pés que as moas gigantes podiam dar chutes poderosos como um método de defesa. Olhando bem pra esse bicho, me faz lembrar dos emus do nosso tempo. Agora que você falou, Elvis tem razão, e é que é raramente que isso acontece. A moa gigante tinha um pescoço longo e forte
e o bico largo e afiado, que permitiam comer a vegetação, pois era herbívora. Se ela era deste tamanho, imagina os ovos. Nem me fale, laranja. Os ovos das moas eram equivalentes 80 vezes o volume de um ovo de galinha, mas eram muito frágeis. E só por curiosidade, chefe, quem são os predadores naturais delas? A moa gigante tinha como predadores naturais o homem, especificamente os colonos polinésios, que as caçavam até a sua extinção. E também tem as... águias de Rost! Que sorte a nossa, Elvis! Pegos pela maior águia que já existiu, a águia de Rost, que recebeu este nome porque foi descrita e nomeada pelo geólogo alemão Julius von Rost, também conhecida como Harpagornis, que significa pássaro gancho. Não é à toa esse nome, não! A águia também é conhecida pela linguagem nativa como Poakai. E para nossa segurança, chefe, o que você sabe sobre esta águia? Bom, Elvis, pela falta de concorrência, a águia de Rost ocupava o topo da cadeia alimentar. As fêmeas eram maiores que os machos e, por incrível que pareça, viviam em casais como as águias atuais. O amor é lindo. E do que elas se alimentavam, chefe? Obviamente, de moas gigantes, e de acordo com as lendas maores, a águia atacava humanos. E isso é bem possível, pois tamanho e força a águia de Rost tinha para isso. Chefe, eu posso não ter um cérebro que funciona muito bem, mas algo me diz que vamos descobrir. O ninho dela tá logo ali. Ai, Elvis, não fique parado como uma mula! Me ajude! Ora, quem sou eu para atrapalhar a brincadeira das crianças? Será que nem na época do meu aniversário eu tenho sorte?